Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Biologia Direta, Biologia Sem Enrolação. Nesse vídeo de hoje nós iremos continuar estudando um pouco sobre os invertebrados, tá? Hoje a gente vai continuar dando ênfase àquela família lá do Bob Esponja, né? Então a gente já estudou alguns representantes lá do Bob Esponja. Hoje nós iremos ver mais outros dois, que são esses daí, ó. Então você consegue, esse cara aí é um dos personagens principais, né? Que é o Lula Molusco, o próprio nome dele já está dizendo, né? Lula Molusco. E aí o animal de estimação do Bob Esponja, que é o Gary, que é um outro tipo de molusco que nós também estudaremos aqui nessa aula. Mas para começar, eu quero mostrar uma coisa para vocês que em relação ao grupo dos moluscos. Muitos alunos, quando a gente fala em molusco, automaticamente eles já pensam em animais que possuem uma carapaça, né? Agora percebam que muitos moluscos certamente terão essa carapaça, mas nem todos os moluscos terão. Essa carapaça, que geralmente é o que o pessoal chama de concha, né, formado geralmente por carbonato de cálcio, é uma estrutura que serve de proteção para esse animal, tá? E além da proteção, serve também para perda de água, para evitar a perda de água, tá? Então serve como uma estrutura anti-ressecamento, tá? Então, mas nem todos os moluscos terão essa carapaça. Bom, a característica então principal que vocês têm que saber sobre os moluscos são essas daí. São animais de corpo mole, tá? Então a palavra molusco vem justamente disso daí, de corpo mole. São animais também que possuem a pele fina, também tem um sentido essa pele fina deles e geralmente possuem essa carapaça. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês justamente de um molusco que não possui essa carapaça. Então vocês estão vendo aí em cima uma lesma que não possui. Aqui embaixo vocês já estão vendo outra característica que a gente vai falar um pouquinho dessa classe mais lá para frente. Em relação aos moluscos também, nós podemos encontrar esses moluscos nos mais diversos ambientes, tá? Então, principalmente em ambiente aquático, onde você pode encontrar tanto em ambiente marinho como em ambiente ducícola, e também em ambiente terrestre, desde que esse ambiente seja úmido, tá? A gente vai ver que esse ambiente é úmido principalmente por conta da respiração desse animal, tá? Mas vamos entender um pouquinho isso mais lá para frente. Em relação ao grupo anterior, a gente vai perceber que não tem muita variação em estrutura, né? Não tem muita coisa nova que surgiu desse grupo. É claro que algumas estruturas elas foram melhoradas e apareceram uma coisa ou outra aqui que é justamente que vai fazer com que o molusco tenha evoluído mais que o grupo anterior em relação a essas características, tá? Então vamos começar aqui com a embriologia deles. Então nós percebemos que esses animais continuam sendo triblásticos, tá? Então eles já chegaram no ápice aí de ter os 3 folhetos embrionários. Então eles estão repetindo essa mesma característica dos grupos anteriores. Então animais triblásticos, para quem não lembra, são aqueles animais que possuem os 3 folhetos embrionários ou 3 folhetos germinativos, que são aí a endoderma, a mesoderma e a ectoderma. Quando esse animal tem esses três folhetos embrionários, ele pode inclusive dar origem a novas estruturas, né? Então, graças a esses 3 folhetos embrionários, ele pode ter direcionamentos diferentes para dar origem a estruturas diferentes. Nesse caso aqui, esse animal ele vai utilizar melhor aí essa mesoderme. Então a gente vai ver que esses animais agora são os primeiros animais celomados do planeta, tá? Então, esses animais, diferentes dos anteriores, eles já possuem uma cavidade interna totalmente revestida pela mesoderme, que isso caracteriza justamente um animal celomado, tá? Então, o anterior era um animal pseudocelomado, ou seja, aquela cavidade interna que vocês estão vendo aí na imagem, ela não é completamente revestida pela mesoderme. Nesse caso aqui, como ele é um animal celomado, você já vê essa cavidade completamente revestida pela mesoderme. Então isso é uma característica nova que apareceu nesse grupo aí. Repetindo mais uma característica, nós temos um animal protostomado. Ou seja, aquele animal protostomado é aquele onde o blastóporo dará origem à boca lá na época ainda da embriologia deles, tá? Então quem está seguindo aqui a playlist da zoologia, a gente está falando sempre disso aí, sempre batendo nessa tecla. Então esses animais protostomados são aqueles em que o blastóporo, aquela cavidade da gástrula, vai dar origem à boca. Então esse animal continua, igual aos anteriores, continua sendo blastóporo. Em relação à simetria, bem facinho aí. Ei, bichão, então não tem o que dificultar aqui, tá? A simetria é do tipo bilateral, ou seja, a palavra bi já está indicando que esse animal tem dois lados iguais, né? Então é bem facinho de distinguir aí um animal com simetria bilateral. Em relação ao sistema digestório, também já vai repetir a mesma característica, é tipo completo. Ou seja, um sistema digestório do tipo completo é aquele que você tem uma entrada e você tem uma saída para o tubo digestório.
Ou seja, essa entrada geralmente é representada pela boca e a saída geralmente é representada aí pelo ânus. Sendo assim, os moluscos, todos eles possuem um sistema digestório do tipo completo. Não vai esquecer isso aí, tá bom? A gente vai ter dois tipos, basicamente, de sistema respiratório, né? Um tipo de respiração do tipo branquial, ou seja, aquela respiração branquial, você já consegue tentar associar, né? Então, o branquial é porque ele utiliza brânquias para fazer a respiração. E se ele utiliza brânquias, muito provavelmente esse animal vive no ambiente aquático. Tá? Então não dificulta muita coisa, tá, gente? Tenta fazer essa analogia aí que fica muito mais fácil de vocês estudarem. Outro tipo de estrutura que surgiu nesse grupo aqui é justamente um pulmão. Então vocês estão vendo que nenhum grupo tinha pulmão. Agora aqui ele já apresenta um pulmão. Como é um pulmão ainda muito inicial, a gente diz que ele é um pulmão primitivo, né? Ele está começando a inventar essa estrutura. Então ela não é super desenvolvida, e inclusive ela não consegue ainda comportar todas as necessidades do oxigênio, das trocas gasosas, por exemplo, desses animais. Por isso que eles utilizam a respiração cutânea ainda, que é aquela feita pela pele, para auxiliar esse pulmão. Então sempre que você vê um molusco aí, principalmente esses moluscos terrestres, quando a gente olha aí uma lesma aí na sua casa, você vai ver que ela é toda molhada por fora. Apesar dela estar vivendo ali na terra, ela tem aquele aspecto molhado, né? É justamente porque ela faz reprodução, ela faz respiração cutânea, tá? Então essa pele molhada facilita aí, auxilia, inclusive, na respiração do animal. Em relação ao sistema circulatório, também mais uma novidade aí, ó, né? O sistema circulatório que nos outros grupos não tinham. Então aqui a gente já vai apresentar uma circulação do tipo aberta, ou também chamada do tipo lacunar, tá? Ela é chamada de circulação lacunar ou aberta, porque o sangue ele vai sair lá do coração, vai para dentro dos vasos, só que conforme você vê nas figuras, esse sangue ele vai cair numa espécie de uma abertura, né? Numa lacuna, um espaço ali, e ali nessa região é considerado a circulação do tipo aberto. Por conta de não ter essa ligação direta entre os vasos nessa região, a gente chama de circulação do tipo lacunar. Só que isso daí, essa circulação do tipo lacunar, perceba que ela ocorre na grande maioria dos moluscos, mas nem todo molusco tem a circulação do tipo aberta. A gente vai ver que alguns cefalópodes, por exemplo, aí como as lulas, os polvos, eles possuem circulação do tipo fechada. Então já não existe essa lacuna, já não existe esse espaço quando o sangue passa dos vasos para retornar para o coração. Então a circulação fechada ela significa justamente isso, que o sangue sempre vai circular dentro de vasos condutores. E essa circulação do tipo fechada, ela torna até o movimento mais eficiente do animal. Se você perceber, a lesma, por exemplo, que tem uma circulação aberta, os caramujos, os caracóis, eles têm movimentos bem lentos, eles andam bem lentamente, né? Por conta justamente dessa circulação aberta. Então eles não têm uma capacidade de trazer oxigênio para os músculos dele tão eficiente como um animal que tem a circulação do tipo fechada. Então se você vê um polvo, se você vê uma lula nadando, eles conseguem fazer movimento muito mais rápido do que um simples gastrópoda desse daí que a gente vai ver lá na frente. O sistema excretor dele, gente, olha só. Então, bichão, ó, o sistema excretor já está se repetindo lá também. Você vai ter aqui os nefrídeos ou metanefrídeos, né, que vão fazer meio que a sucção dessas excretas desse animal. Quando esse sangue estiver circulando, ele vai produzir o sistema dele, né, todo o sistema desse corpo desse animal vai produzir as excretas, né, como forma do metabolismo, e essas excretas vão ser retiradas por meio dos nefrídeos, e esse nefrídeo vai fazer a filtragem, né, tirar aquilo que presta daquilo que não presta. Então aquilo que não presta vai ser liberado para fora do animal através do nefridióporo, tá? Então é um poro específico para que essas excretas, principalmente as excretas nitrogenadas, sejam retiradas do corpo do animal, já que elas são tóxicas. Em relação ao sistema nervoso, bichão, não tem o que falar aqui, vai repetir de novo, tá? Então é o sistema do tipo ganglionar. Então você já está vendo que vários animais têm o sistema nervoso do tipo ganglionar, né? Então o sistema do tipo ganglionar, para ficar claro de novo para vocês, é aquele sistema que você tem gânglios espalhados pelo corpo do animal, como se fossem pequenas centrais, né? E elas estão interligadas por fios. Esses fios é o que você chama, o que a gente chama na biologia de nervos, tá? Então entre esses gânglios você tem nervos ligando um gânglio ao outro. Esses gânglios, não esqueça que esses gânglios são um conjunto de células nervosas que estão em alguma localização do corpo do animal, fazendo o processamento aí dessas mensagens que chegam por meio desses nervos. Então está se repetindo aí em relação ao grupo anterior, nenhuma novidade evolutiva em relação ao sistema nervoso. O que a gente pode falar de novidade evolutiva é em relação ao desenvolvimento de olhos, né? Então a gente vai ver que alguns moluscos eles possuem olhos, então você vai ver alguns gastrópodes aí que eles possuem olhos,
mas esses olhos deles não percebem imagens, tá? Eles vão conseguir diferenciar claro e escuro, tá? Diferente de alguns cefalópodes, né, como o polvo, algumas lulas, elas já conseguem, elas têm um olho bem desenvolvido e alguns desses olhos já conseguem formar imagens. Então você já vê que o sistema nervoso dele já começa a ficar um pouquinho mais elaborado. Em relação à reprodução desses animais, esses animais vão fazer reprodução do tipo sexuada. Então, bichão, olha para cá. A reprodução sexuada, não esquece, reprodução sexuada não necessariamente você tem que ter cópula. Necessariamente você vai ter que ter o que na reprodução sexuada? Troca de gametas. Essa troca de gametas vai fazer com que haja a famosa variabilidade genética. Tá? Então esses animais aqui, eles vão fazer reprodução do tipo sexuada. Então eu coloquei 3 tipos de reprodução aqui para vocês, que acontecem em alguns grupos aqui. Então vamos ver aqui os animais filtradores. Aí eu coloquei um exemplo da ostra para você, como você vê aí na imagem. Eles são animais dioicos. Então animais dioicos, o próprio nome está dizendo, di significa 2. Então você vai ter um macho e você vai ter uma fêmea. Esse macho e essa fêmea, eles vão fazer o que a gente chama de fecundação externa, gente. Fecundação externa. Acabei de dizer para vocês que numa reprodução sexuada, não necessariamente você vai fazer uma cópula. Nesse caso aí da ostra, o espermatozoide vai ser liberado na água, os óvulos vão ser liberados na água também, e a fecundação vai acontecer fora do corpo do animal, por isso que é considerada fecundação do tipo externa. O desenvolvimento deles é chamado de desenvolvimento indireto. Isso significa dizer o quê? Desenvolvimento indireto é quando você tem os filhotes e esses filhotes não se parecem com o indivíduo adulto. Tá? Então, geralmente, eles vão passar por um estágio de larva. No caso aqui dos moluscos, a gente vai ver 2 tipos de larva. Uma larva mais inicial, chamada de trocófora. Essa larva vai sofrer algumas mudanças até se transformar numa véliger. Essa larva véliger já começa a se parecer um pouco mais com o adulto. Então, vocês estão vendo que o filhote ali está sofrendo algumas mudanças, que a gente chama de metamorfose. Então essa metamorfose vai caracterizar justamente o desenvolvimento do tipo indireto. Tá? Então esse filhote não se parece com o adulto. Diferente do que acontece aqui no outro grupo, tá? Que já são os caracóis, as lesmas e os caramujos, por exemplo. Né? Só que esses animais eles já são hermafroditas. Então, bichão, não esqueça que animal hermafrodita é aquele que possui os 2 sexos. Ele produz as 2 estruturas, tanto a masculina como a feminina no mesmo corpo. Só que lembra que não é interessante que o animal fique se autofecundando, porque você não vai ter a variabilidade genética. Então o que eles fazem? Esses animais, apesar de serem hermafroditas, eles vão fazer a fecundação cruzada. E você vai ter aí uma fecundação do tipo interna. Né? Então, mesmo ele tendo os 2 sexos, a parte masculina vai colocar o espermatozoide na parte feminina do outro animal. Tá? E assim, vice-versa, os 2 vão ficar grávidos aí, entre aspas, vão ficar prontos para ter os filhotes. Então os 2 moluscos, nesse caso aí os 2 caracóis, por exemplo, vão depositar os ovos. Esses ovos eles já vão ter desenvolvimento direto, ao contrário do grupo das ostras lá, né? Então esse desenvolvimento direto significa dizer que quando esse molusco sair de dentro do ovo, ele já se parece muito com um adulto e ele não vai precisar fazer essa metamorfose, por isso é caracterizado como desenvolvimento do tipo direto. Por último, nós temos o grupo dos cefalópodes. Então eu coloquei exemplo para vocês, as lulas e os polvos, por exemplo. Né? Então nesse grupo aqui, eles serão animais dioicos. Então perceba, eles já são parecidos lá com o grupo das ostras. Né? Eles vão ter um macho e uma fêmea, não vão ser hermafroditas, por isso que eles são dioicos. E eles vão ter a fecundação interna. Tá? Ou seja, você vai ter os animais fazendo essa cópula aí. E o desenvolvimento deles também vai ser do tipo direto, onde não há essa metamorfose. Bom? Aqui eu coloquei alguns grupos importantes dentro dos moluscos. Então eu coloquei as 7 classes que a gente encontra dentro dos moluscos. Então aqui nós temos a classe gastrópode, a primeira gastrópoda. Então essa palavra gastrópoda significa mais ou menos que o pé do animal fica na barriga, né? Então gastropoda, então o pé e a barriga ficam juntos. Por isso que você vê esses animais, eles rastejam ali, então a barriga dele fica rastejando no chão, a gente costuma dizer assim. Tá? A classe, os representantes aí, você está vendo aí um caracol, um caramujo, as lesmas, são todos da classe gastrópoda. Você vai ter aí a classe biválvia, então volta aqui. A classe biválvia, o nome também já está sugerindo, bivalva. Né? Então você vai ter 2 válvulas, ou seja, você vai ter 2 carapaças protegendo o corpo mole desse animal. Então o corpo mole dele fica dentro da carapaça e você tem essa abertura fazendo aí 2 conchas fazendo essa abertura, como é o caso das ostras e dos mexilhões, né? Que são dessa classe aí. A próxima classe é a escafópoda. Essa escafópoda é uma classe onde a maioria desses animais, né, são animais marinhos e vão viver enterrados no substrato lá do oceano. Então para você encontrar, você tem que revirar aquele substrato para encontrar esses animais, são bem pequenininhos,
mas eles são caracterizados por parecerem aí um chifre, né, uma presa de um elefante. Aqui a gente tem esses dois outros grupos dentro dessas classes que elas não possuem a carapaça, tá? Por isso que elas são classificadas como aplacófora. Então essa palavra aplacófora significa, o A significa não, né? Então elas não têm a placa calcária, tá? Então elas são aplacóforas. Você tem esses dois representantes aí, ao contrário aqui do que a gente vai ter no último, que é o poliplacófora. Então poliplacófora, ao contrário lá do aplacófora, você já terá várias placas, uma sobreposta sobre as outras, caracterizando essa classe aí. Então, bichão, vou te dar uma dica aqui. Dentro desse grupo, se você quiser se aprofundar, pegue aí as classes gastrópoda, bivalva e cefalópoda. Tá? Então, se quiser se aprofundar dentro dessas classes, escolha essas três aí que muito provavelmente você vai encontrar alguma questão no vestibular falando sobre elas. Isso não tira a importância das outras, tá? Mas para as questões de vestibulares que vocês estão precisando aí, muito provavelmente essas três aí vão suprir muito bem a necessidade de conhecimento dentro das classes dos moluscos, tá bom, galera? Então vamos aqui continuar aqui com o nosso cladograma, observando aonde que surgiu a diferença para esse grupo aqui migrar para ser um novo grupo, né? Então a gente viu aí que esses animais, depois que eles viraram triblásticos e tiveram simetria bilateral, eles vão ser protostômios, né? Então você lembra que protostômio é aquele animal onde o blastóporo vai dar origem à boca. Então todos eles são protostomados. Só que dentro do protostômios você tem três divisões aí. Os acelomados, que são os plateumintos, os pseudocelomados, que são os nematódios, e agora o nosso grupo de hoje, que é o grupo molusca, tá certo? Então vocês estão vendo que a principal diferença deles está aí na posição meio do celoma. Lembrando para vocês aí que não é inscrito no canal, vou pedir para você se inscrever no canal. Se você já for inscrito, passa esse canal para outros colegas seus aí. Vamos aumentar aí essa rede para que todo mundo tenha essa mesma ajuda que você está tendo aqui. Hoje eu vou deixar um salve para algumas pessoas que pediram lá no grupo ou pediram no vídeo anterior, deixaram lá no comentário. Hoje o salve vai para Guilherme Joshua, vai para Zayara, vai para o Matheus Mafra, para o Pietro Costa e também para o Júnior, tá? Então, galera, valeu aí. Se você quiser, pede também o seu salve aqui nesse vídeo ou em outros vídeos também, que no próximo vídeo eu coloco você. Se você gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sino, até a próxima.